O Dorival Júnior tem algo que alguns treinadores brasileiros também tiveram na história e que foram campeões de Copa do Mundo. Eu vou contar para vocês o que é isso nesse vídeo e explicar mais ou menos o que ele tem feito nesse Brasil nesses dois primeiros jogos. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. No canal aqui eu procuro trazer assuntos de futebol, mas tentando falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre temas e tentando explicar um pouco mais sobre o futebol, um pouco longe daquele lugar comum, de coisas do dia a dia do futebol, trazer um pouco mais de informação e pensar um pouco mais sobre como ele acontece, se desenvolve e chega lá na frente, né, ou acontece no dia a dia. O tema desse vídeo é o técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Ele é o técnico que assumiu agora em 2024. Fez os dois primeiros jogos dele pela seleção, ganhou da Inglaterra de 1-0 no Wembley, empatou em 3-3 com a Espanha no Santiago Bernabéu, jogo em Londres e em Madrid. E primeiro, para começar, eu vou lembrar do contexto da seleção e chegar até o ponto que eu acho que é o principal dessa história aqui, que é entender o que o Dorival tem que pode ser importante para essa seleção e o que pode faltar, exatamente até por causa desse quesito dele, que eu vou explicar melhor durante o vídeo. Primeiro a gente tem que lembrar que na última Copa o Brasil teve o Tite. Tite fez dois ciclos quase completos de Copa do Mundo. Ele pega o primeiro na metade, o segundo ele faz completo. E nos dois ele cai nas quartas de final. Depois desse segundo ele escolhe sair. Ele sai, no primeiro momento a CBF deixa o Ramon, não sabe quem escolher. Fica essa história de que vai chegar o Ancelotti e traz o Diniz enquanto ele segue no Fluminense. Acho que o trabalho do Diniz teve um primeiro jogo muito bom, mas eu acho que no final das contas ele não funcionou, não deu certo. O Brasil teve resultados ruins, né? Tanto que o Brasil é sexto colocado nas eliminatórias da América do Sul, coisa que nunca acontece, né? O Brasil sempre está lá na frente, ou pelo menos não tem acontecido nos últimos anos, né? O Brasil já precisou classificar na última rodada, mas com o Diniz eu acho que teve dois problemas principais. O primeiro, ele não era técnico só da seleção, então era técnico também do Fluminense. O que ele pode dizer que não, mas dá uma diferença, né? Ele não consegue se focar exclusivamente para um trabalho. Isso é ruim, né? O técnico de seleção precisa estar, quando não tem jogo da seleção, estudando, vendo quem são os jogadores que estão bem, pensando em coisas para o time. E ele tinha que se preocupar com o Fluminense, e é certo, né? Porque ele estava naquele clube. E outra coisa, que eu acho que é o oposto do Dorival, o Diniz tem um jogo complicado. Não que seja ruim esse complicado. É bom até. Só que o Diniz tem um jogo muito específico e complicado de ser executado. Então você precisa treinar muito bem ele, trabalhar muito bem ele. Porque essa história de ter muitos jogadores próximo da bola, ter uma velocidade de passes, ter uma questão diferente de jogo, que não é o comum, né? Você não tem um time mais posicional, um time muito mais relacional, com jogadores se movimentando, ficando próximo da bola. Algo que é bem pouco comum no mundo inteiro do futebol e que para os jogadores que iam para a seleção e ficavam 3, 4 dias de treinamento, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, para um jogo, era difícil. Então, às vezes, o Brasil se sentia confuso dentro dos jogos, porque o Diniz não tinha tido tempo suficiente para treinar aqueles jogadores. Dentro do Fluminense funciona, porque os jogadores entendem o que ele quer e treinaram bastante tempo para chegar nesse ponto. Na seleção, não. Então, esse foi um problema. E daí o que acontece? A CBF imaginava que ia vir o Ancelotti, não veio, e prefere mudar, prefere mandar o Diniz embora e trazer o Dorival, e o Dorival vai ser o único técnico, né? O único trabalho do Dorival saindo do São Paulo vai ser a seleção, e daí você tem um técnico que é o oposto do Diniz no sentido de jogo. O Dorival é um técnico muito mais simples no jeito de jogar, não que jogar simples seja ruim, mas ele joga o simples, e também não é a coisa mais fácil do mundo jogar o simples. É mais fácil de você entender, mas é difícil de jogar também. Jogar bem, né? E o Dorival faz isso. Você pega os últimos times do Dorival, os últimos times campeões dele, que é o São Paulo, e o Flamengo. Ele não ficou necessariamente tanto tempo no Flamengo, ele ficou até pouco tempo, mas ele conseguiu ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. Porque o que o Dorival faz? Primeiro que ele é um treinador que tem a liderança tranquila, né? Até falam disso sobre o Ancelotti. E ele tem também. Ele chega no grupo, ele dá uma tranquilidade, né? Porque ele tem aquele quê de técnico brasileiro, bombeiro, de chegar num elenco que tá com problemas
Então ele dá uma amenizada em tudo, tranquiliza, organiza o time e começa a vencer de novo. Ele foi muito tempo isso na carreira, mas ele também se mostrou ser mais do que isso, né? Ele se mostrou ser um técnico que sabe montar times com jogadores bons e fortes para ser campeão. E foi isso que ele fez no Flamengo e no São Paulo. No Flamengo ele usou o 4-4-2, que tinha um diamante no meio de campo, né? O 4-1-2-1-2, que são os times, vou mostrar no campinho aqui, que tem no meio de campo, aqui você faz uma linha de 4, e no meio de campo você coloca jogadores assim, né? Com 3 marcando e 2 na frente. No caso do Flamengo era o Pedro e o Gabigol, com a Arrascaeta aqui. Então ele via desse jeito o melhor jeito de aproveitar o ataque do time dele, daquele Flamengo. E assim ele foi muito bem e foi campeão da Libertadores. Vem pro São Paulo, já muda o sistema, já joga um 4-2-3-1, né? Às vezes balançando, colocando um meia aqui que libera espaço para o lateral, algumas mudanças assim, mas o que é o essencial do Dorival? Ele entende o ambiente que ele está, entende quem são os melhores e principais jogadores do time dele e coloca eles em campo para o time ser o mais forte possível. Então ele vai colocar o time num jogo mais simples, não que simples seja pobre, mas é simples, e faz desse simples ser a principal qualidade dele. E foi isso que ele fez no São Paulo e no Flamengo, que são os dois últimos melhores resultados dele como treinador. E se você olhar para a seleção brasileira, o que ele fez nesses primeiros jogos? O Brasil foi a campo num 4-3-3, né? Você coloca o time com Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e o Wendel. O primeiro volante foi o Bruno Guimarães, jogou aqui o Paquetá, aqui o João Gomes. Na direita jogou o Rafinha, o Rodrigo, que era o falso 9, e o Vinícius Júnior aqui. Qual que era a ideia? Você ter o Vinícius Júnior voltando menos, o time recompunha assim, com o Rodrigo e o Vini sobrando, para você ter num contra-ataque, acionar o Vinícius. Por quê? Porque o Vinícius ele é muito rápido, é muito bom num contra um, então você não voltava tanto com ele para você ter essa vantagem aqui de contra-ataque. Claro que se a bola estava aqui no setor dele, ele voltava junto com o Wendel. Mas aí você já vê de novo Dorival entendendo o elenco que ele tem e preparando o time para isso. Contra a Espanha não deu tão certo, porque às vezes ele estava muito aqui, a bola entrava aqui e ficava o Lamine Yamal de frente com o lateral e criava uma chance muito clara. Então isso também pode ser um problema em alguns momentos. Mas por outro lado, na metade do jogo ele já mudou o time e já se readaptou no jogo. Então eu acho que a Espanha até jogou melhor que o Brasil, dominando a posse, dominando a maior parte das ações do jogo, mas o Brasil conseguiu ser efetivo na frente, conseguiu criar chances, conseguiu fazer 3 gols. Tudo bem que o árbitro deu 2 pênaltis para a Espanha que talvez não fossem pênaltis, mas o Dorival ele consegue fazer um simples e ir se adaptando, coisa que o Tite faz menos e outros treinadores brasileiros fazem menos. Mas se você voltar para a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Filipão fez isso também. O Filipão ele tinha no elenco dele Ronaldinho, o Rivaldo e o Ronaldo, o Cafu e o Roberto Carlos, que assim, eram os principais jogadores daquele time em questão de desequilibrar jogos. Mas ele precisava ter um time que fosse seguro defensivamente. Então, o que ele fez? Ele botou um time num 3-4-3. Na frente ele tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que eram jogadores que iam marcar menos. Tudo bem que quando eles perdiam a bola eles tinham que pressionar para dificultar o contra-ataque, para tentar roubar a bola ali. Mas eles eram jogadores que iam ficar mais adiantados e iam marcar menos, mas eram jogadores mais perigosos na frente do gol. O Cafu e o Roberto Carlos eram jogadores de lateral para ir e voltar o tempo todo. E ele tinha 5 jogadores para conter mais as jogadas adversárias, que eram jogadores que ficavam na retaguarda, para o time não sofrer contra-ataques e também ajudar a criar chances, né, em chegar ali na frente. O Kleberson era quem mais tinha esse papel de ir e voltar, né, era um dos volantes ali do lado do Gilberto Silva, e a defesa tinha o Edmilson, o Roque Júnior e o Lúcio. Então era um time que sabia como se defender, estava preparado para contra-ataques, mas tinha os principais jogadores em campo. Eu acho que o Dorival vai ter como principal papel, e acho que o principal fator e potencial dele é ter essa liderança tranquila, de deixar o time tranquilo na cabeça, né, para você poder manter o nível, e depois colocar os melhores jogadores em campo. Isso é muito futebol brasileiro, que é você ter bons jogadores,
e colocar os melhores em campo e ter um time equilibrado. Acho que das 4 das 5 vezes que o Brasil ganhou a Copa do Mundo foi assim: 58, 62, 70 e 2002. E em 94 foi menos, porque dá pra dizer que os melhores jogadores do Brasil não eram necessariamente os 11 que jogaram. 2002 também, você pode falar do Romário, alguma outra coisa, mas acho que ali encaixou bem o time. Agora, 94, o Parreira tinha uma ideia acima, acho que, dos jogadores, porque você tem o Dunga, o Romário, o Bebeto ali, que eram jogadores que acho que jogariam com qualquer técnico, talvez alguns outros jogadores da defesa, mas ali era o Parreira que sabia que ele precisava controlar os jogos para ter o Romário decidindo. Então, ali tinha uma ideia acima de um time dentro de campo, tanto que o Raí não joga, sei lá, alguns outros jogadores que eram bons, que talvez fossem até melhores tecnicamente, acabam não jogando naquele time, porque ele entendia que o importante daquele time era ter bastante jogadores atrás da linha da bola, ter bastante posse de bola, para depois você decidir ali na frente com o Romário e com o Bebeto. Então ali tem um pouco de mescla, um pouco de estilo de treinador, um pouco acho que acima dos jogadores que ele tinha. Mas as outras Copas são completamente quem são os melhores jogadores que eu tenho e como que eu preciso jogar para ter o maior número desses bons jogadores dentro de campo. Futebol brasileiro é isso, e nos últimos anos eu acho que isso deu 2 títulos de Copa do Mundo para a França e para a Argentina, porque a Argentina e a França não tinham um sistema de jogo acima de tudo. Eles tinham um time adaptado para os jogadores que tinham, principalmente a Argentina. A Argentina tinha o Messi e montou um sistema que fazia com que o Messi fosse o que o Messi é, para fazer um time equilibrado e que fosse se adaptando jogo a jogo. Muito isso era esse time do Scaloni. Scaloni ele montava sistemas para anular adversários e poder fazer valer o Messi, os jogadores que ele tinha. Mudou jogo a jogo, mudou sistema, mudou escalações, se reorganizou durante a Copa do Mundo. O Brasil com o Tite, não, já tinha um time mais pronto. A Argentina, não que não tivesse um time pronto, mas tinha um time mais adaptável. A França na Copa de 2018, eu acho que talvez não fosse tão adaptável quanto foi a Argentina, mas não era um time que tinha uma ideia de jogo acima de tudo. Era um time que tinha que aproveitar o Pogba, o Griezmann e o Mbappé acima de tudo. E foi o que aconteceu naquela Copa. Se você voltar antes, daí não. Eu acho que Espanha e Alemanha tinham um estilo de jogo acima de colocar os principais jogadores em campo. Claro que as duas coisas estão sempre ligadas, mas a Espanha de 2010 era um time que tinha posse de bola e ficava, de certa forma, matando o tempo, né? Era até uma estratégia que nos primeiros 70 minutos de jogo a Espanha ia trocar passes para manter bastante a posse de bola, não ser atacado e cansar o adversário para nos últimos 20 minutos atacar. Era estratégia de jogo, isso fez a Espanha ganhar a Copa e nas oitavas, quartas, semi e final ganhar de 1-0. Então aquele time não tomava gol e marcava poucos gols, mas era um time muito sólido na sua ideia. Mas o que acontecia ali na Espanha? Uma escola de futebol mais bem trabalhada, vários jogadores do Barcelona, então ali você tinha uma ideia de jogo muito bem definida para você jogar. A Alemanha 2014 também, você tem uma escola alemã de times que foram evoluindo, treinadores, um futebol alemão, uma Bundesliga que tem times muito bons em contra-ataques, então aquela Alemanha contra-atacava muito bem, o 7-1 mostra isso. Não é um contra-ataque de arrancadas e dribles, é um contra-ataque de passes rápidos, e aquele time tinha muito isso. Então são times que têm mais qualidades coletivas e uma ideia acima dos jogadores. França e Argentina não, são jogadores com sistemas preparados para eles. Acho que o Brasil, pela escola de treinadores que tem, pelo tipo de jogadores que tem, pelos lugares que os jogadores jogam, né? Tem jogador na Espanha, Inglaterra, Brasil, mundo todo, eu acho que talvez adaptar seja melhor do que criar modelo. E o Dorival ele é melhor para adaptar do que para criar modelo. Acho que em alguns momentos pode faltar um domínio maior do jogo, como aconteceu contra a Espanha. Mas ele também se encontrou dentro do jogo, então conseguiu empatar o jogo. E você vê uma escola de jogadores como o Vinícius, o Rodrigo e o Endrick, principalmente esses 3 atacantes, mas outros jogadores também em outros setores do campo, que podem evoluir muito bem juntos e podem criar um Brasil que tem muitos jogadores desequilibrantes e que se você conseguir colocar eles dentro dos jogos, ou conseguir colocar eles para decidir os jogos, pode ser o grande diferencial desse Brasil na próxima Copa e pode fazer o Brasil ganhar aquela Copa.
que vai ser em 2026. Então o Endrick, que tem 17, vai ter 2 ou talvez 3, né, anos a mais. Então você tem um potencial de crescimento muito grande dos jogadores desse elenco. Então eu acho que o Dorival, ele em alguns momentos pode ter um jogo muito simples, e isso pode jogar contra, porque o Brasil pode ser dominado em alguns jogos e pode perder por causa disso. Mas por outro lado, ele pode se adaptar melhor a contextos diferentes e fazer com que o Brasil seja ainda melhor para aproveitar as qualidades que tem. Eu só acho que a única diferença é que se em 70 o Brasil tinha muita qualidade acima dos outros times, hoje é menos, né? Se você pega uma seleção da Inglaterra, você tem jogadores que são até melhores do que brasileiros. Se você pega uma seleção da França, também, a Alemanha também, até a própria Espanha. Então eu acho que o Brasil hoje ele não tem tantos jogadores acima da média, muito acima da média, em relação a adversários, como até 2002 tinha. Então, por mais que vá ter Endrick, Vinícius, Rodrigo e outros jogadores muito bons na próxima Copa, os outros times também vão ter. Então o Brasil vai ter esse jogo adaptável para isso, mas talvez precise de um pouquinho mais, e a gente vai descobrir isso só na hora, né? Porque nas últimas 2 Copas, faltou um pouquinho mais do Brasil, uma adaptação maior para o Brasil dentro dos jogos. Porque o modelo do Tite estava bem preparado, mas faltou uma adaptação maior, eu acho, dentro desses mata-matas, quando o Brasil perde da Bélgica e da Croácia. Talvez na próxima Copa o Brasil precise se adaptar também, mas pode ser que o Brasil evolua bastante com esses jogadores e que enfrente adversários que talvez não tenham, talvez tenham elencos mais prontos, mas o Brasil pode se adaptar e vencer esses jogos. A verdade é que o Brasil continua tendo uma boa escola de jogadores, continua tendo até bons treinadores, mas treinadores muito mais para se adaptar a quem tem e colocar um maior número de bons jogadores dentro de campo. E quando não tem, por exemplo, o Diniz, eu acho que talvez o ambiente de seleção não seja o melhor lugar para ele colocar tudo que ele tem e preparar um time do jeito que ele imagina. Porque talvez os jogadores vivem em contextos muito diferentes e ele não tem o tempo necessário para adaptar isso dentro de campo. Então talvez, por conta disso tudo, o Dorival consiga fazer um trabalho melhor do que o Diniz fez. Por causa disso, por poder se adaptar mais, tendo menos tempo para treinar e colocando os melhores jogadores em campo para poder tirar os resultados que o Brasil vai precisar, primeiro na Copa América, depois na Copa do Mundo, mas daí lá em 2026. Então esse foi o vídeo de hoje sobre a seleção. Esse é um vídeo mais sobre análise do que o Brasil pode fazer, de como é que é o Dorival, como é que o time pode se encaixar lá na frente. Aqui no canal eu faço vídeos mais sobre análise desses pontos, né? Para não falar tanto sobre um jogo específico, tanto sobre alguma questão, por mais que isso possa aparecer. Mas a ideia é trazer um pouco mais aprofundado sobre futebol. A ideia é trazer também no canal algumas entrevistas, eu ainda estou me organizando em relação a isso. Mas por enquanto eu trago esses vídeos que são um pouco mais reflexivos sobre o futebol, para a gente poder pensar um pouco mais sobre o que a gente pode fazer e pensando no futebol e para onde o futebol está indo, como é que ele tem sido executado, que tudo gere esse mundo do futebol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva nesse canal, curta o vídeo, deixa algum comentário sobre o que você está achando do Dorival na seleção, se é um bom trabalho, se tem um futuro interessante. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!